Era uma vez um jovem que vivia numa pequena aldeia no sopé de uma montanha. Este jovem era conhecido em toda a aldeia pela sua preguiça. Ele passava os dias deitado à sombra de uma árvore, cochilando e sonhando acordado, enquanto os outros aldeões trabalhavam nos campos em oficinas. Um dia, um velho monge sábio veio à aldeia e chamou o jovem até ele. "Meu filho", disse o monge, "tenho uma tarefa para você. Quero que você suba até o topo daquela montanha e traga uma única pena do pico mais alto." O jovem olhou para a montanha e zombou. "Isso é impossível", disse ele. "Estou com preguiça de subir até lá." O monge sorriu e disse: Mas veja, a pena que procuro não está na montanha em si, está do outro lado da montanha, numa gruta que só se chega subindo até o topo e descendo pelo outro lado." O jovem ficou intrigado. Nunca tinha ouvido falar desta pena, e a ideia de uma tarefa tão única despertou a sua curiosidade, e por isso decidiu aceitar o desafio do monge. A subida foi longa e árdua, e o jovem logo ficou sem fôlego e suando profusamente. Mas à medida que subia cada vez mais alto, ele começou a sentir uma sensação de alegria e entusiasmo que nunca havia sentido antes. Quando finalmente chegou ao cume, estava exausto, mas exultante. Ele olhou para a vista deslumbrante à sua frente e sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes, mas o verdadeiro desafio estava pela frente. O jovem teve que descer o outro lado da montanha e encontrar a caverna onde se dizia que a pena estava localizada. A descida foi ainda mais traiçoeira que a subida, e o jovem tropeçou e caiu muitas vezes. Mas ele perseverou, movido pela promessa da pena que estava por vir. E quando finalmente chegou à caverna, viu a pena ali, brilhando na luz que filtrava pela entrada. Ele pegou a pena e ficou maravilhado com sua beleza. Mas então ele percebeu que tinha um problema. Como ele iria voltar a subir a montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento, o jovem pensou em desistir, mas então ele se lembrou da sensação de realização e orgulho que sentiu ao chegar ao cume. Ele sabia que tinha força e determinação para fazer isso novamente. E então ele subiu a montanha de volta, com os músculos doendo e os pulmões queimando. Mas ele não desistiu. Ele se esforçou para continuar, motivado pela consciência de que havia superado sua própria preguiça e realizado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente chegou ao monge e lhe presenteou com a pena, o monge sorriu e disse: "Muito bem, meu filho, você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo a ser aceito ou tolerado, é um desafio a ser superado, um obstáculo a ser superado." O jovem assentiu, compreendendo a sabedoria das palavras do monge. Ele percebeu que sempre foi capaz de grandes coisas, mas que sua preguiça o impediu. Agora, ele sabia que tinha força e determinação para superar qualquer obstáculo que estivesse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que a preguiça não é algo que deva ser aceito ou tolerado. É um desafio que deve ser superado, um obstáculo que deve ser superado. Quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando eles parecem impossíveis, descobrimos dentro de nós uma força e uma resiliência que nem sabíamos que existiam. Para superar a preguiça, devemos nos desafiar e traçar metas ambiciosas, por mais difíceis que pareçam. Devemos ir além dos nossos limites e perseverar, mesmo quando enfrentamos contratempos e obstáculos. Devemos também cultivar a disciplina e a consistência em nossos hábitos e rotinas diárias, estabelecendo um cronograma e cumprindo-o. Podemos construir bons hábitos que nos ajudam a manter o foco e a produtividade, mesmo quando não temos vontade. Outro aspecto importante para superar a preguiça é cultivar uma mentalidade construtiva. Isto significa encarar os desafios e os fracassos como oportunidades de crescimento e aprendizagem,
e não como razões para desistir. Ao adotar uma mentalidade construtiva, podemos reformular o nosso pensamento sobre o fracasso e, em última análise, usá-lo como um catalisador para a melhoria e o progresso. Superar a preguiça requer vontade de sair da nossa zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que temos pela frente. Se você assistiu até o final, comente 100 para me avisar. Obrigado por assistir e continue forte como sempre. Se cuidem e nos veremos em breve.